Então, Wilson, como o promotor falou, essa ainda está no início, né, esse processo, eles estão ouvindo ainda primeiramente esses moradores, né, para contar um pouquinho da sua realidade, da situação. E um pouco antes até de começar essa reunião, a gente conversou com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Abelardo Nobre, que falou também justamente sobre isso. O que a Prefeitura, né, a Defesa Civil está fazendo em relação a isso? Vamos acompanhar. A gente já tem uma análise desse rebaixamento, né, do solo. A gente percebe que há muita influência também do período chuvoso, há influência com relação a questões hídricas ali na região, que estão causando justamente esse colapso nessas edificações, né? Primeiramente, nós evacuamos 6 blocos, né, com 24 apartamentos, que apresentavam patologias. 2 desses blocos já apresentavam evolução de patologias que implicavam já no seu colapso, então por isso que a gente teve que demolir de forma preventiva. E hoje, a gente também já de forma preventiva já recomendou a evacuação de mais 6 blocos, não é? Porque o processo ainda continua a evoluir. A causa maior, isso ainda não foi ainda totalmente fechada, conclusiva. Ainda há necessidade de outros estudos. Mas o trabalho da Prefeitura, o trabalho da Defesa Civil já vem sendo feito de forma exitosa, não é? Retirando os moradores dessa área de risco, conscientizando esses moradores, enfim, esse é o nosso trabalho. Agora, em relação a esses moradores, né, eles reclamam que não foi falado em nada sobre questão de aluguel social, que tipo de ajuda, assistência esses moradores, essas famílias vão receber? É bom lembrar que para o auxílio moradia existe pré-requisitos. Então, esses moradores, a relação desses moradores foi encaminhada à Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do CRAS local, e esses moradores devem procurar assistência e aí levar sua documentação comprobatória para ver se encaixa nesses critérios. Também encontramos lá também muitos inquilinos. Então, a esses inquilinos não há como conceder esse aluguel social. Agora, os proprietários devem buscar SEMAS, verificar se se enquadram dentro desses critérios para a concessão desse benefício. Agora, essa evacuação de hoje, esses novos 6 blocos, ela é temporária? Os moradores poderão voltar caso não precisa ser demolido? Sim, exatamente. É totalmente preventivo. Como o processo ainda está evoluindo e nós já encontramos em alguns apartamentos alguns indícios, né, de prejuízo estrutural, tivemos que tomar essa decisão. É uma pena que a própria população não entenda dessa forma, né? A gente viu que hoje os nossos técnicos foram fazer essa comunicação e a população, de certa forma, reagiu de forma contrária, mas o trabalho da Defesa Civil é proteger a vida deles mesmos, a própria vida deles. Esse é o nosso trabalho. E quem se recusar a sair? A gente vai ter que utilizar o nosso poder de polícia, né? Porque, em primeiro lugar, está a vida dessas pessoas. E essa reunião hoje é justamente para esclarecer todas essas dúvidas, trazer essas respostas a esses moradores. Sim, exatamente. Estamos aqui para esclarecer a situação lá no Rio Novo, que compete à nossa Defesa Civil. Bom, e agora a gente vai ao vivo com a repórter Mônica Hermílio, que tem mais informações sobre a varíola dos macacos aqui em Alagoas. Oi, Maria. E para falar, né, sobre esse assunto, é bom lembrar que dos 46 casos suspeitos aqui em Alagoas, 13 já foram descartados, 32 continuam em investigação clínica laboratorial e 1 já foi confirmado. Até agora, dos 102 municípios, 19 municípios alagoanos já notificaram casos suspeitos da varíola. E para falar sobre esse caso que foi confirmado, eu converso agora com o médico infectologista, o doutor Fernando Maia, que vai explicar para a gente. Doutor, esse caso foi confirmado, qual o estado de saúde desse paciente? Ele é um daqueles que estavam sendo monitorados em casa? Boa tarde. Boa tarde, sim. O paciente é de Murici, foi segundo informações da Secretaria de Saúde, e estava sendo monitorado em casa, aguardando o resultado do exame que chegou e confirmou esse primeiro caso. A informação que a Secretaria deu é que esse paciente viajou para fora do estado e voltou e dentro do período de incubação apresentou sintomas sugestivos e aí fez o exame e confirmou o primeiro caso daqui de Alagoas de monkeypox ou de varíola dos macacos.
Como ele estava com sintomas leves, né, e estava sendo observado em casa, quanto tempo ele passou nessa observação? A observação, a recomendação é de 21 dias, que é o período desde que inicia o quadro clínico até a última lesão cicatrizar. Então, geralmente é nesse período de 21 dias que o paciente deve ficar em isolamento para evitar a transmissão para outras pessoas. Para as pessoas que, principalmente, né, foram para outros estados com maior incidência, né, de casos da monkeypox e voltaram para cá e estão sentindo os sintomas, que sintomas são esses? Para que a pessoa possa ficar alerta e procurar a assistência médica. O primeiro sintoma geralmente é febre, que costuma durar 2 ou 3 dias, e também nesse período começam a aparecer aumento dos linfonodos, dos gânglios do pescoço, que o pessoal chama de landra, né? Então aparece o aumento geralmente no pescoço. E a partir do terceiro dia começam a aparecer as lesões de pele. Essas lesões costumam ser, primeiro uma manchinha, geralmente meio rosa, meio vermelha, depois aparece uma bolinha d'água em cima, parece uma vesícula, e depois essa vesícula fica de conteúdo amarelado, a gente passa a chamar de pústula, né? Muito parecido com a da varicela ou catapora. E nesse caso específico da monkeypox, da varíola dos macacos, as lesões costumam ser muito poucas e costumam se concentrar nas extremidades, são nas mãos, nos pés e à volta da área genital. Então, qualquer pessoa que viajou para um local que tem casos confirmados ou que teve contato próximo com uma pessoa que depois se confirmou que está suspeita de monkeypox, começou a apresentar febre, aumento dos gânglios no pescoço e apareceram lesões de pele, principalmente bolhas na pele, deve procurar o serviço de saúde e informar esse contato, essa viagem, para que se possa fazer o diagnóstico diferencial, coletar o exame para a gente confirmar ou descartar a doença. É importante dizer que existem várias outras doenças que dão um quadro clínico muito parecido. Por isso que é muito importante fazer o exame específico para confirmar ou descartar a doença. Doutor Fernando, é sempre bom a gente lembrar quais são as formas, né, de se prevenir para de repente não contrair essa doença. Qual é a prevenção? A prevenção é evitar contato direto com as pessoas contaminadas ou suspeitas de contaminação. A contaminação se dá principalmente por contato direto, contato de pele com pele. Então, qual é a recomendação? Primeiro, evitar contato com essas pessoas. Segundo, também uma recomendação muito importante, tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do Ministério da Saúde, é reduzir o número de parceiros sexuais. Porque no ato sexual há muito contato de pele, por isso aumenta o risco de contágio da monkeypox. Então diminuir o contato entre as pessoas e principalmente diminuir o número de parceiros sexuais para diminuir esse risco de contaminação pela monkeypox. Doutor Fernando, muito obrigado pelas informações. É isso, Wilson. Se prevenir, né, para que não possa pegar e de repente se viajar, tomar todos os cuidados, se voltar com algum sintoma, notificar logo as autoridades de saúde, né, para que seja monitorado. O primeiro caso foi confirmado aqui, a gente torce para que esses outros 32 que estão sendo investigados, né, nos laboratórios, possam também dar negativo. A gente aguarda e acompanha todo o desenrolar, né, dessas pesquisas, dessas apurações a respeito desses pacientes. Wilson. Muito bem, é o que a gente espera, Mônica. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Fernando Maia também pelas informações. E agora a gente se cuidar, ter atenção importante, ler sobre todas essas informações e prestação de serviço que nós estamos trazendo e evitar. É uma doença que você se contamina com contato. Esse rapaz, por exemplo, que foi um dos que foi o caso confirmado, ele teve viagem, ele mesmo confirma que teve viagem, inclusive, com estrangeiros, com outras pessoas, teve contato e tudo mais. Ele trabalha com recreação e tudo mais, enfim, trabalha viajando fora aqui do nosso estado. Enfim, vamos se cuidar e ter cuidado que não venha mais outro surto, a gente não suporta mais, né? Tá difícil demais.